O Enzo Fernandes foi vendido para o Chelsea por um valor de 121 milhões de euros. E tem algumas cifras que a gente pode comentar aqui para mostrar o quão grande que é esse valor, né? Primeiro fato, que eu acho que é mais chocante, né, Yuri? É que o Benfica contratou o cara 6 meses atrás por 10 milhões. 10 milhões mais 8 em variáveis, tá? Então poderia chegar até 18 milhões, né? Mas eles devem ter pagado ali uns 14, imagino. 10 milhões fixos, mais uns 4 ali, que talvez por um número de jogos que ele fez, alguma coisa assim, prêmio de assinatura e por aí vai. E aí, 6 meses depois, o cara sai pelo, tipo assim, 10 vezes o valor quase, cara. 121 milhões vendido pro Chelsea. Um negócio inacreditável. Com isso, o Enzo acabou virando a sexta contratação mais cara da história do futebol. E a gente tem a lista aqui atualizada. Eu tinha colocado ele inicialmente atrás do Griezmann, porque o Griezmann era o mesmo valor de 120 milhões, só que o Griezmann foi há mais tempo atrás. Então, se tu fizer por inflação ali, com certeza o valor do Griezmann hoje seria mais do que 120, né? Só que como o Benfica declarou que não foi 120, foi 121 milhões o valor total da transferência, então ele passa o Griezmann e vira a sexta transferência mais cara da história, só atrás de João Félix, Coutinho, Dembélé, Mbappé e Neymar. E por esses nomes vocês podem ver que o Benfica é apenas o primeiro clube na história do planeta bola a fazer duas vendas superiores a 100 milhões de euros. O João Félix, que saiu por 127, e o Enzo Fernandes, que saiu por 121. A gente já fez alguns tweets e alguns conteúdos, saiu até vídeo no canal falando sobre como o Benfica, nos últimos 10 anos, foi o clube que mais lucrou com transferências em todo o mundo, né? Se tem um clube que sabe fazer dinheiro, é o Benfica. E aí muitos falam, ah, mas o Borussia Dortmund e o Porto, não sei o que. Não, tem vários que sabem. Tem vários, mas o Benfica é tipo o mestre, né? Eu ia fazer uma referência de Star Wars, mas eu não sei nada de Star Wars. É o Jedi. Jedi? Posso falar isso? É o Jedi. Eu também não sei porra nenhuma de Star Wars. Então tá aí, o Benfica ou o Jedi, eu vou fingir que eu tô sabendo o que eu tô falando. Vamos lá, então, o próximo aqui é muito importante também. O Enzo Fernandes acabou virando o jogador mais caro da história da Premier League, né? Um valor de 100, em libras, ficou em 106, quase 107 milhões de libras, superando aí o Mudryk, Pogba, 2 vezes o Lukaku, Grealish, e aí pegando o top 1. Mas isso aí é a lista dos mais caros ou a lista dos maiores flops? Porque, pô, essa é, cara, não é um bom sinal, né? Grealish, que assim, pô, acho que é meio consenso que, apesar dele ter qualidades, tá longe de ser uma venda que corresponde. Grealish foi engolido pelo Emerson Royal ontem, hein? Só dizendo. Ó, Emerson Royal, que eu me lembro era o Cafu que tava jogando na lateral direita. Era isso. Tá? Mas assim, o Lukaku flopou 2 vezes, né? A primeira passagem dele pelo Manchester United começa boa, mas o grande momento foi aqueles gols lá que o Buffon fez merda lá naquela eliminatória contra o PSG. E o Pogba, né, que assim, também teve alguns bons momentos, mas no geral também não conseguiu fazer valer o preço que pagaram nele. Vale lembrar que o Pogba, na época, ele se tornou o jogador mais caro da história com essa venda aí da Juventus para o Manchester United. E agora os outros dois, que não dá pra gente cravar ainda, né, o Mudryk e o Enzo, entram nessa lista. Só que se a gente for pegar o cara, se a gente pega o retrospecto dos jogadores de mais de 100 milhões, acho que a gente até já tem um vídeo no Eurofoot, né, que a gente fala sobre isso. Uhum. Os únicos que dá pra cravar que valeram é o Neymar, o Mbappé e o Cristiano Ronaldo. O resto, cara, é tudo decepção. Assim, dá pra dizer, mas o Dembélé ainda tá jogando no Barcelona. Beleza, o Dembélé ainda pode vir a corresponder esse valor. Mas a grande verdade é que, por hoje, cara, a esmagadora maioria desses jogadores que custaram valores exorbitantes são grandes decepções do mercado. Especialmente caras como, por exemplo, Coutinho, João Félix, Hazard. Nossa, o Hazard, cara, só de lembrar que ele custou isso tudo, chega a dar uma agonia. Cara, o Hazard é inacreditável como o Real Madrid se livrou do Bale finalmente, né? E eu falo se livrou, gente, eu não tô querendo apagar a história do Bale, é sempre importante falar, o Bale foi absolutamente importante pro Real Madrid, jogou pra caralho, mas nos últimos 3 anos ele não jogou e recebeu um dos maiores salários do mundo pra ficar no banco, né? É isso que eu tô querendo dizer. O Hazard tá virando o Bale, cara. O Hazard é o Bale hoje. O Hazard, ele tava 1 mês sem jogar e tava muito com esse questionamento, né? Porque toda vez o Ancelotti colocava todo mundo, ele colocava até o Mariano, que o Mariano, pra quem não sabe, ele era um peladeiro lá da Espanha, que ganhou uma aposta com o Florentino Pérez, e aí o Pérez teve que contratar ele pro Real Madrid. Mas até o Mariano entrava e nada do Hazard entrar, e todo mundo achando estranho. Aí do nada o Real Madrid anuncia que o Hazard tá com uma tendinose patelar, que é uma doença que causa uma deterioração no colágeno do joelho, uma parada assim. Ou seja, o cara passou um mês sem jogar e mesmo assim ele se machucou. É um bagulho bizarro, cara, que tá acontecendo com o Hazard. E assim, não é mais nem questão de estar acima da forma, tá ligado? Porque o Hazard teve momentos em que ele tava gordelinha mesmo, tava exagerando no McDonald's lá da Espanha, mas o Hazard ele não tá mais gordo, ele tá em forma, só que o cara simplesmente não consegue mais jogar, cara. Ele não consegue mais jogar. Eu tô achando que o Hazard, cara, assim, se o contrato dele vai acabar com o Real Madrid, ou ele vai jogar, sei lá na Arábia Saudita, alguma coisa assim, ou ele vai se aposentar, porque simplesmente
simplesmente o Hazard não consegue mais jogar, cara. Não consegue mais jogar futebol. Eu acho que algum dia a gente vai fazer um vídeo, Yuri, sobre as quedas mais abruptas de carreira, né, de jogadores. E o Hazard, que eu lembro de cabeça, é uma das mais abruptas, cara. Porque, vale lembrar, quando ele foi contratado pelo Real Madrid, ele tava jogando pra caramba no Chelsea. Tinha feito uma temporada incrível. 2018, 2019 dele é absurda. O último jogo dele pelo Chelsea, cara, é uma final de Europa League em que ele destrói o Arsenal. Ele destrói o Arsenal naquela final de Europa League. Aí depois vai pro Real Madrid, chega lá, peso de ouro e não consegue jogar. O cara sumiu, né? Mas enfim, voltando pro tema do Enzo Fernandes, a gente tem aqui um valor que é absolutamente incrível. Cara, se isso aqui não choca você, é porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. Me desculpa, cara. Me desculpa. Presta atenção. Somando todos os times do Campeonato Espanhol, da Bundesliga, da Série A italiana e da Ligue 1, a Liga Francesa, que são as 4 principais ligas fora a Premier League, né? Todos esses times, que são 78 clubes, nessa janela de transferências, eles gastaram 260 milhões. Somados. O Chelsea sozinho gastou 329 milhões. É um negócio surreal. Lembrando, entre esses 78 clubes que o Chelsea gastou mais dinheiro, somados, estão Manchester City, PSG, Manchester United, um monte de time cheio da grana, Real Madrid, Barcelona, e os caramba, tá? É um negócio realmente inacreditável, absolutamente incrível, e que faz muita gente questionar, né? Cadê o fair play financeiro? A gente já falou um pouquinho sobre isso recentemente aqui, daqui a pouco a gente vai falar mais, porque vamos chegar no assunto do Manchester City. Mas falando um pouquinho da parte esportiva e da transferência, antes de a gente entrar na treta, assim, de polícia, né? Tem essa declaração bem forte do Rui Costa, lá do Benfica, né? Sobre o Enzo Fernandes. Fizemos de tudo para não vendê-lo. Eu lamento por termos perdido o jogador, mas desde o começo fizemos de tudo para ele ficar. E desde o começo ele mostrou vontade de ir. Tínhamos a solução para ele ficar até o fim da temporada sem perder dinheiro e ele não quis. Alguns torcedores do Benfica ficaram super magoados aí com o Enzo Fernandes, começaram a botar emojizinho de cobra nos tweets que falamos sobre ele, né? O Rui Costa complementa. Naquela altura eu pensei, ele não pode mais jogar pelo Benfica. Não vou ficar chorando por jogadores que não querem vestir essa camisa. Ou seja, o Rui Costa interpretou que ele desrespeitou o Benfica de alguma maneira, né? E que não teria mais clima nenhum para ele continuar jogando lá nas Águias. E com isso... Pelo que ele fala, eles conseguiram fechar com o Chelsea pro Enzo ir no meio da temporada pelo mesmo valor. No final da temporada, isso. Sim, na janela de verão, pelo mesmo valor. E o Enzo não quis. Ele queria ir agora de qualquer forma. Acho que é isso que deixou todo mundo magoado, né? Porque assim, o Enzo é um jogador muito jovem, ele ia conseguir ir lá pro Chelsea de qualquer jeito. Tinha acabado de chegar, cara. E vale dizer que o Benfica tá fazendo uma temporada brutal, excelente. Tá liderando o campeonato português com uma certa folga pro Porto. Tá no mata-mata da Champions, passou em primeiro lugar no grupo com o PSG. E o Chelsea tá fazendo uma temporada horrível. E mesmo assim ele preferiu ir pro Chelsea. É um negócio assim que pessoalmente eu não consigo entender, né? Talvez, sei lá, talvez ele esteja na cabeça dele, se eu não for agora, vai que chega lá no meio do ano os caras não querem mais. Mas, enfim... no lugar dele, eu não iria. Até em relação a isso, se ele ficasse no Benfica, provavelmente, não é garantido, né? Mas tem uma chance muito grande de acabaria campeão do Campeonato Português. E ainda o Benfica, jogando bem, poderia até mais longe do que o Chelsea na Champions League, vai saber, né? Enquanto o Chelsea pode e deve, até imagino, né? Ficar fora da próxima Champions. Vai ser muito difícil eles conseguirem classificar. Então, realmente é uma decisão um pouco curiosa aí, né? Mas, enfim, peço pra te amarrar um pouco todo esse assunto e já respondendo essa pergunta aqui que eu botei no Twitter, né? O 6º jogador mais caro da história, Enzo Fernandes. Comente sem hesitar. Daqui a alguns anos, será considerado top ou flop? Cara, é difícil pra cacete cravar. Eu cheguei a falar um pouco sobre isso no meu canal. Eu acho que o Enzo, ele pode acabar se confirmando como uma excelente contratação. Ele pode jogar muito bem no Chelsea, ser bem sucedido lá o cacete. Só que eu acho que ele nunca vai corresponder esse valor. Porque, cara, esse valor é valor pra jogador que decide, tá ligado? Jogador que dá assistência pra caralho, jogador que faz gol. O Enzo não é esse tipo de jogador. Cara, o Enzo acabou de ser campeão do mundo. Quem viu ele jogar na Copa do Mundo sabe. Ele não é o tipo de jogador que fica aparecendo pra fazer gol, fica aparecendo pra deixar gente na cara do gol. Ele é um segundo volante, um meia de armação, de ligação, que tem, assim, uma qualidade de passe excelente, um controle de bola excelente, tem muita visão de jogo, é um cara muito inteligente, é um cara... Ele é jogador. Sabe? Ele joga bola, ele sabe jogar bola. Mas ele não é um De Bruyne, ele não é um jogador que vai chegar lá na frente e vai aparecer o tempo inteiro pra decidir. Ele é o cara mais do suporte. É por isso que, assim, cara, sei lá, o dinheiro é do Chelsea, tá ligado? Eles que sabem o que fazem. Mas 121 milhões de euros pra um jogador dessas características, mesmo sendo um jogador extremamente talentoso, cara, é muito difícil que corresponda. Não sei se vão chamar ele de flop, não sei se vão, sei lá, aceitar a característica dele, mas eu não consigo enxergar um cenário em que ele vai jogar futebol no nível em que diga, não, 120 milhões de euros valeu muito a pena, tá ligado? Claro que, assim, isso varia de clube pra clube, né? Mas, sei lá, eu não
pra mim não vale isso tudo, não. Assim, cara, eu acho que ele é muito bom jogador, eu acho que ele vai jogar bem no Chelsea por anos. Mas os 120 milhões é um valor tão alto que realmente fica um pouco desse questionamento, né? Se ele vai, o que ele vai ter que fazer pra justificar, digamos assim, essa grana, né? Cara, fazendo uma analogia aqui bem zoada. Digamos que o Enzo seria tipo o Pirlo. E o valor que pagaram nele é valor pra um Kaká. Entendeu? Porque o Pirlo era um jogador excelente, absurdo. Só que ele era o cara mais do suporte, do bom passe, da boa saída de bola, do bom controle de bola, de ter uma boa visão de jogo. Mas o cara que resolvia jogo era o Kaká, naquele Milan, entendeu? Então o Kaká sempre era o tipo de jogador que valia mais do que o Pirlo. E aí o Enzo, ele chega sendo um jogador da característica do Pirlo, mas com o preço de um jogador da característica do Kaká. Por isso que eu tô dizendo que eu acho que vai ser muito difícil que ele corresponda. Eu acho que a analogia foi boa. E acho que dá pra entender mais ou menos o que tu quis dizer. E, cara, a questão também é que depende muito do sucesso coletivo, né? Por exemplo, se ele jogar legal pra caramba por anos, mas o Chelsea não ganhar nada, fica uma pecha muito negativa. Agora, se ele jogar legal pra caramba e o Chelsea, sei lá, engatar 3 Champions League igual o Real Madrid, ninguém vai comentar nada, né? É igual, por exemplo, imagina se o Real Madrid tivesse pagado, na época, 120 milhões do Casemiro. Hoje em dia, a gente não teria dúvida de que valeu a pena, né? A gente olharia ali pra trás e falaria, não, pô, valeu a pena, 120 milhões bem gasto. Não era necessariamente um cara pra decidir jogo, mas acabou decidindo, inclusive fazendo gol em final de Champions League e tudo. Mas valeu a pena, né? Então vai depender muito aí do sucesso dele individual, mas também do sucesso coletivo, né? Acho que isso aí conta bastante pra análise futura. Sempre lembrando aí... Diga. O Real Madrid pagou, sei lá, 60 milhões no Modric e no Kroos somados, tá ligado? Imagina se hoje, por exemplo, se o Real Madrid tivesse pagado 120 no Kroos, 120 no Modric, ninguém ia dizer que não valeu a pena por tudo que esses caras fizeram. Mas você imaginar que o Enzo vai conseguir fazer tudo que um Kroos e que um Modric fez no Real Madrid, cara, nossa senhora, é até loucura. E só colocando aqui na tela rapidamente, né, porque muitos perguntam na questão do fair play financeiro, a gente vai começar a entrar mais nesse assunto agora, mas basicamente o Chelsea, ele tem colocado contratos longuíssimos para os seus jogadores. Então, por exemplo, o Enzo Fernandes assinou por 8 anos e meio. É raro isso, mas como a gente tem uma audiência rotativa, né, algumas pessoas não acompanham sempre as nossas discussões, é sempre bom deixar claro por que o Chelsea tá fazendo isso, que é para amortizar o valor da contratação. Então, por exemplo, o Enzo Fernandes, quando eles pagam 121 milhões, a forma como eles vão pagar é uma parte fixa e parcelada, mas contabilmente, esses 120 milhões são amortizados, ou seja, são diluídos nos 8 anos e meio de contrato. Então, contabilmente nos livros, lá na parte fiscal do Chelsea, vai ser como se eles estivessem gastando 15 milhões ao ano pelo Enzo Fernandes apenas, ou seja, fica muito mais diluído esse valor com o tempo, e eles têm feito isso com muitos jogadores. O Mudryk também, que custou mais de 100 milhões de euros, tem 8 anos e meio de contrato, vários jogadores com 7 anos e meio de contrato, 6 anos e meio de contrato, jogadores com contratos muito longos para que o Chelsea possa fazer isso, a ponto de a UEFA olhar para o que o Chelsea está falando, e parece que eles vão anunciar aí, obviamente, que a partir da temporada que vem, os clubes só poderão amortizar os valores durante 5 anos, ou seja, essa farra do Chelsea começou e já vai acabar, basicamente é mais ou menos por aí. Mas... Não dá pra dizer que o Todd Boehly não mudou o futebol europeu, né? Mudou. Porque em uma temporada o cara conseguiu fazer a UEFA mudar uma regra. Realmente incrível, cara.